e assim podermos trilhar esta caminhada com mais segurança, com mais força, com muita fé, acreditando em nós, no outro e no amanhã. Que possamos fazer a nossa parte com a gratidão da espiritualidade amiga do nosso amado Jesus e do nosso Pai Criador. E que na noite de hoje, a nossa irmã Sandra seja orientada, seja iluminada, receba as mais belas reflexões e intuições para nos trazer a sua reflexão sobre esta caminhada de nós mesmos, nesta luta diária que temos, mas que, com a presença do Cristo, consigamos caminhar certeiramente, sempre em frente. Que assim seja. Sandrinha, pode vir para a sua reflexão. Boa noite a todo mundo que está aqui, que veio. Uma satisfação estar aqui. Assim, de início já cheguei, já com uma pessoa que há muito tempo eu não vi aqui, né? Eu acho que me acompanhou aqui desde que eu frequento esse centro e que, desde adolescente, seu Jackson, né? Felicidade, a irmã dele que está aqui também, que trabalhou comigo. É uma alegria, assim, ver pessoas que fizeram parte da minha trajetória também. E como Márcia disse, quando ela me falou, primeiro que ela chamou, né, para fazer a palestra e falou que ia ser de um capítulo. Aí eu falei assim, se fosse livre eu queria, porque eu tenho um tema. Aí ela, pronto, depois ela me mandou uma mensagem, ela quer ser livre. E o tema era esse mesmo que eu escolhi, né? Aprendendo a lutar com Jesus. E eu pensei nesse tema porque quando Márcia me fez esse convite, eu tinha me lembrado de uma história. Eu tinha recebido uma carta, né, de uma pessoa de uma outra religião, feita à mão, e o marido dela que na verdade me entregou. E aí quando eu abri a carta, né, ele também da religião, quis me entregar, dizendo se eu recebia, e aí estava escrito uma passagem lá bíblica que me fez lembrar uma história. A passagem é aquela que diz que o Senhor dos Exércitos. Então a gente sempre pensa muito assim, né, nessa passagem, nesse tema, porque a gente pensa em Jesus como mestre, como guia, como nosso irmão mais velho, um professor também. E a gente tem uma certa relutância em pensar nessa imagem dele como o Senhor dos Exércitos. Que exército seria esse? E aí, quando eu recebi, eu fiquei pensando nisso aqui, né? E aí tem a passagem mesmo lá de Mateus que estava escrito assim mesmo lá no papelzinho dela. Também. Aquele que disse que não veio trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. E aí eu fiquei com essas coisas na cabeça, o Senhor dos Exércitos, não vim trazer a paz, mas a espada. Que paz é essa que ele não veio trazer? Que espada foi essa que ele trouxe? Então eu fiquei pensando nisso e uma irmã minha me lembrou de uma coisa que minha avó falava, que era assim. Uma vez ela contou um caso pra gente, uma história, dizendo que numa situação de perigo, de aperto, que a gente estivesse passando, a gente tinha que se vestir com as armas de São Jorge. E aí ela ensinou aquela oração pra gente naquele dia. E eu fiquei assim muito impressionada, eu era muito pequena. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque ela contava dizendo assim, que na roça alguém tentou sofrer um assalto, e fez essa oração e a bala não saiu. Então eu fiquei assim deslumbrada, eu já tenho 5, 6 anos, e eu fiquei deslumbrada com aquilo ali. Eu fiquei pensando como é que palavras poderiam evitar que algo acontecesse. Como é que seria se vestir com armas, né? Até já me esqueci a oração agora. Mas como é que seria se vestir com esse armamento todo? E aí, quando eu recebi essa cartinha escrita à mão, com essa mensagem, e lembrando disso, eu falei, não, acho que eu quero falar disso aí. Eu acho que Jesus veio também para ensinar a gente a lutar, como o Márcio disse no início, as lutas diárias, e a gente vencer a nós mesmos. Mas para isso, ao mesmo tempo, a Márcia falou ali na estante, né? É lutar mesmo? Porque ela me falou assim, não é enfrentando, não. Aí eu falei, pô, Márcia, eu tô numa dúvida se eu boto assim. Vai que o povo não entende direito o que eu quero falar.
Aí depois ela disse, não é sobrevivendo com Jesus, não. Eu falei, não é nem enfrentando, nem sobrevivendo. Por quê? Porque eu encontrei várias passagens que diz assim, ó, é lutar com Jesus, viu, gente? Porque às vezes a gente luta contra ele, então a gente tem que aprender a lutar com ele. Ninguém se ouvide à luta sem aparelhamento necessário. Então a gente vai à luta, mas a gente tem que ir aparelhado. A gente não vai de peito aberto. Por isso a oração que minha avó me ensinou. O mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Então a gente já sabe que luta e que combate é esse que ele veio instaurar. Quando ele disse que não veio trazer a paz, e sim a espada. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. Então, a frente de batalha de Jesus nasceu com ele. Então, ele foi o primeiro, ele que é o Senhor dos Exércitos, ele foi o primeiro também a nos mostrar que combate, que batalha é essa, sem sangue, e a que ela estava destinada, que é a iluminação do caminho humano. E todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se à frente de longa e porfida luta na terra. Então, todo trabalhador sincero, ele vai se movimentar assim. Então, aqui também é para a gente poder pensar que a gente pensa muito na paz como um estado muito somente de tranquilidade, uma quase ociosidade. Então, quando eu atingir aquele estado, outras coisas vão acontecer. Mas ele está aqui falando que a gente vai se movimentar o tempo todo. Se a gente é um trabalhador sincero, a gente vai buscar sempre essa movimentação, que é a competição na luta na terra. Aí eu fiquei pensando, né? Mas lutar, então, vale a pena, né? Combater, batalhar. Isso tudo é sinônimo de guerra. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer entrar em guerra com ninguém. Mas lutar, combater, batalhar são sinônimos. Lutar pelo quê? Porque a gente também precisa saber pelo que a gente vai lutar. A gente não pode não ter propósito nessa luta diária. Então, lutar pelo quê? Com quais armas? Porque as armas de Jorge, que eu vou usar para lutar a minha luta, sozinha? Será que eu tenho que lutar sozinha todo o tempo? Acompanhada? E o capitão? Será mesmo que é só Jesus? Tem mais alguém que pode assessorar a gente também? E lutar por quem? Porque, a primeira pergunta, lutar pelo quê? Mas será que eu posso lutar por quem? Quem seriam as pessoas que eu poderia lutar? E o que se aprende ao longo dessa luta? Toda jornada, seja de combate, de luta, tantos livros a gente lê ou percebe, né, escritores que falam das suas experiências na guerra. Então, há o que se aprender quando a gente está na luta, uma jornada assim. Como saber que ganhamos? Será que é fácil saber que ganhamos? E quando saber assim que chegou o fim da nossa luta? E se perder? E se perdermos? E aí? Será que é o fim mesmo? É algo muito ruim se a gente perder uma batalha? E por que aprender a lutar? Então, essas são algumas perguntas que eu fui me fazendo quando eu fui montando, para eu poder ir estruturando aquilo que eu queria falar. E aí eu pensei, né? Como lá na oração diz que a gente precisa se vestir para ir. Então, a gente pensa muito numa armadura. E aí, para falar desse tema, eu me lembrei de uma história, que eu não sei se vocês conhecem, mas de um homem que ele era um cavaleiro e ele usava uma armadura, com direito à espada, escudo, capacete, a tudo. E ele tinha, na vida dele, sempre a ideia de ser bondoso, gentil e amoroso. Esse era o lema da vida dele. E aí ele lutava contra dragões, vilões, tirava donzelas de perigos, e até donzelas que não queriam ser salvas, ele salvava também, e que inclusive ficavam contrariadas com ele. Mas ele tinha essa vontade de partir para todas as cruzadas. Ele queria ser conhecido como o primeiro cavaleiro. E, claro, ele era também muito vaidoso com essa ideia.
e vivia lustrando, e a armadura dele brilhava, chegava antes dele, aquele brilho todo que ela reluzia. E ele também era casado e tinha um filho. E ele pouco convivia com sua esposa e seu filho, porque ele sempre estava numa cruzada, sempre para salvar alguém, sempre para tirar uma donzela do perigo, e ele pouco ficava em casa. E ele também foi perdendo o gosto de tirar essa armadura, e essa armadura foi ficando no corpo dele, no corpo. O filho já não lembrava mais como era a face dele, a mulher contrariada também, porque se sentava à mesa, ele estava de armadura. Quando iam contar alguma coisa do dia a dia, ele precisava contar as peripécias dele, tudo que ele salvava, todas as lutas que ele se empenhava. E um belo dia, a mulher dele deu um ultimato, porque a armadura já não saía mais dele, nem levantava. Aqui o capacete, aquela parte, já não levantava mais, o visorzinho lá. E ela deu um ultimato. Ela disse que parece que ele amava mais a armadura do que ela. E claro que ele disse que não, ele amava ela. Então prove, tire a armadura. E cadê que a armadura não tirava? Não saía mais. A armadura ele tentou, foi num ferreiro e não conseguiu. O ferreiro acabou contrariado, porque dizia que ele era o próprio problema. Deu uma martelada na cabeça dele e ele não sentiu nada. Depois ele chegou em casa agitado, porque não conseguia tirar, via que ela estava enferrujada, não saía. E a mulher foi dar comida para ele, porque não tinha mais como levantar, ele nem se alimentar podia. E aí quando ela foi dar, e aquela agitação, ela acaba dando com um prato na cabeça dele, e ele também não sentiu nada. A não ser quando o alimento escorreu. E aí ele percebeu que há muito tempo ele não sentia era nada. Por conta daquela armadura, ele já não sentia mais nada. Ele não sentiu quando tomou uma porrada lá no ferreiro, ele não sentiu quando a mulher acabou batendo com o prato na cabeça dele, e ele sentiu saudade do tempo que ele sentia alguma coisa. Então ele decidiu partir numa jornada em busca, ele disse, alguém deve existir no mundo que me ajude a sair dessa armadura. E lá se foi ele nisso. Só que ele foi se despedir do rei, claro, ele era um cavaleiro, né? Ele precisava se despedir. Quando ele chegou para se despedir do rei, o rei tinha saído numa cruzada. E aí ele sentiu aquele aperto, porque era tudo que ele queria, era estar numa cruzada. Mas ele lembrou do que ele prometeu à esposa. E da vontade que ele tinha de voltar a sentir alguma coisa. Então, ele não encontrou o rei e o bobo da corte, que é aquela pessoa, né, gente, que diz verdades, brincando. Disse para ele assim, que o rei tinha saído e que se ele fosse esperar, ele ia acabar ficando preso. Então ele decide ir, mas o bobo fala assim, ele fica resmungando e o bobo faz uma graça e fala, porque você não tem problemas. Aí o bobo diz uma coisa assim, problemas são chamamentos, são oportunidades. Eu não deixo problemas me balançar. São oportunidades chegando. E aí essa frase, a gente aqui, né, no universo espírita, a gente sempre fala isso, né? De que problemas são oportunidades chegando para nossas vidas. E aí ele vai. Só que o bobo, antes dele ir, fala assim, existe uma pessoa que pode te ajudar, é um mestre. Mas ele fica lá na floresta. Então ele vai para essa floresta, dias e noites, aí ele percebe que ele nem era tão sabido como ele pensava. Porque ele não consegue se encontrar, ele não consegue achar saída, ele não sabe diferenciar uma planta que é comestível da que não é, ele não sabe nem onde é o leste, onde é o oeste, onde é o norte, onde é o sul. Então ele entrou em crise também. E ele já estava muito cansado, ele não conseguia se alimentar e mal beber água. Então, no dia de muito cansaço, ele dorme. E quando ele acorda, o mestre está ao lado dele. E aí o mestre diz para ele assim, que bom que você está cansado, porque você não vai conseguir fugir. Então era um benefício, uma vantagem, todo aquele cansaço que ele estava sentindo, porque não dava mais para ele fugir. Ele já tinha entrado na floresta, ele já tinha feito compromisso com a esposa, ele já tinha a vontade de sentir novamente, e ele já estava ali perdido há tanto tempo que ele nem sabia que era natural que ele quisesse voltar lá, tudo que ele conhecia. Mas e a armadura pesada
que ele mal conseguia se levantar, pouca mobilidade ele tinha. Como lutar assim? Então, ele entra numa jornada com o mestre, e aí o mestre vai falando um monte de coisa que ele precisa, cai a ficha dele dessa situação de que ele não era tão sabido assim. Deixa eu ver o que mais. Ele tem uma conversa muito importante com o mestre em um dado momento, e ele está tão cansado que o mestre pega um líquido e dá para ele. Aí ele fala, me dá esse líquido todo. E o mestre diz, não, esse líquido aqui não pode ser perdido uma gota sequer. Eu vou te dar no canudo. Aí ele toma. No começo ele acha amargo, mas ele vai tomando, tomando, e no final, nossa, tudo que ele queria era mais um pouco daquele líquido. Então ele pergunta, que líquido é esse? E o mestre diz, é a vida. Então é um líquido tão fabuloso que não pode ser perdido uma gota. O mestre tinha razão de não deixar perder. Aí então ele pensa assim, mas então, o que você está querendo me dizer? Que isso que eu tomei é a vida? Você está querendo dizer que às vezes ela é amarga, mas à medida que eu vou tomando, como eu fui tomando o líquido, no final, eu já estava gostando? Você está me dizendo então que a vida é sobre aceitação? Porque eu comecei tomando, não iria nem aceitar tão bem. Era amargo, mas ele nem estava em condição de não aceitar diante da situação dele. Mas quanto mais ele tomava, melhor ficava. E o mestre disse que sim, é isso aí mesmo, que a vida é assim. Tem um caminho de aceitação. Então, ele vai se fortalecendo, passa ali dias se fortalecendo. O mestre fala que ele é muito vaidoso, alguma coisa assim desse tipo. E ele fica contrariado, ele quer ir embora, ele quer tirar aquela armadura logo. E o mestre diz que não é assim, que ele vai precisar percorrer, que não é no passe de mágicas. E ele, contrariado, se senta numa árvore e alguém fala com ele. Mas como? Se ele é gentil, ele é bondoso, ele é amoroso. E o mestre dizendo que vai ser difícil, como é que não é fácil para uma pessoa assim? E aí alguém fala, quando ele olha para baixo, é um esquilo. E ele era tão gentil e ele estava pisando no esquilo. Ele não estava vendo que estava pisando no esquilo, que é um bichinho pequenininho. Aí o esquilo fala com ele e ele diz, que será mesmo que ele é tudo isso? Ele pensa que ele é? Será mesmo que ele era tudo isso? E aí ele vai, continua lá nas conversas, bebendo esse líquido e coisa e tal, e um dia ele diz que vai voltar. Aí o mestre diz, vai voltar para de onde você saiu? Você vai voltar para as mesmas circunstâncias? Aí ele diz, mas eu sou um bom cavaleiro, tenho certeza que o rei vai me querer de volta. A minha mulher, agora eu vou poder cuidar dela, o meu filho. Aí o mestre diz, será que você vai voltar sim, nessa condição, onde você vai precisar deles o tempo todo? Como é que você vai cuidar deles se você não cuida de si? Essa foi outra pergunta que o mestre fez para ele. Será que a gente consegue cuidar do outro se a gente não cuidar de si mesmo? A gente não sabe. E aí, nesse dilema todo, o mestre diz assim, manda uma carta pro seu filho. Mas quem vai levar? Uma pomba. Aí a pomba aparece, ele manda a carta, e o filho, e ele fica esperando. Quando a pomba volta, e ele entrega a carta para ele, ele abre. E, para minha surpresa, estava em branco. Não tinha nada escrito. Então ele pensou assim, mas então significa que meu filho não me quer? Tanto faz eu voltar ou não? E o mestre disse para ele que será que ele tinha história com a família dele? Que pudesse ser escrita ali, palavras para dizer da ausência dele, da falta que ele fazia? Então ali ele percebe, não tem como. Ele não dá mais para ele voltar desse jeito. Ele tem que ir em busca de tirar aquela armadura. Antes dele ir embora, o mestre diz, vou entregar uma chave dourada e vai abrir as portas de 3 castelos. Mas eu vou sozinho? Então ele pega a espada. Aí o mestre diz, não, esse caminho que você vai, você não precisa da espada. Então eu vou pegar o meu cavalo? Aí o mestre diz, também não. Esse caminho que você vai é muito íngreme e estreito. Só cabe uma pessoa. Então ele tem que ir sozinho. Só que a gente nunca vai sozinho realmente assim, né? O mestre diz que ele vai com o esquilo e a pomba.
O que é que vale um esquilo e uma pomba para ajudar ele a enfrentar um caminho? Então aí o esquilo disse para ele assim: mas e quem vai quebrar nozes para você se alimentar? Ele precisa do esquilo para se alimentar. E a pomba diz: e você que não sabe o que é norte e o que é sul? Quem vai voando para lhe orientar no caminho? Então ele vai nessa jornada com esses dois amigos. E o mestre disse que toda vez que ele chamar, ele vai estar pronto para ir. Os castelos que ele vai são o castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o castelo da ousadia e da vontade. Ou da vontade e da ousadia. Agora esqueci a ordem. É esse castelo que ele vai. E fica num cume, numa montanha bem alto. E ali ele vai, muito perdido, tentando encontrar, se descobrindo muitas coisas. E então também ele diz assim para o mestre: há garantias antes dele ir, né? De quando ele chegar lá, ele vai estar sem armadura? Será que há garantias? O que eu vou ganhar com isso? Aí o mestre diz: não é o que você vai ganhar, é o que você vai perder, que é a armadura, que é o tanto que ele quer. Então nem sempre realmente é sobre ganhar. Às vezes a nossa jornada é sobre perder aquilo que está nos atrapalhando, que está pesando sobre nós. Então ele vai, ele chega nesse castelo, passando por várias situações, momentos que ele quer desistir, ele chora. E aí nesse tempo, toda vez que ele lembra da família, que ele chora de alguma coisa, opa, a armadura vai ficando um pouquinho diferente. Ele que estava sempre pronto para lutar, a armadura vai diminuindo aqui, afrouxando um pouquinho ali, e ele entra no castelo do silêncio, na porta, bota a chave, vai entrar. A porta abre. E aí ele espera que o esquilo e a pomba vá com ele, e dizem para ele que nesse castelo ele tem que entrar sozinho, no castelo do silêncio. Mas para não deixar ele desmotivado, dizem que já está esperando já ele do outro lado. Então ele entra, com muito medo, mas entra. E lá no castelo do silêncio, resumidamente, ele vai descobrir a se escutar. Ele vai perceber que um dos maiores medos dele, inclusive desde a infância, era a solidão, era estar sozinho. Lá ele encontra o rei, aquele rei saiu na cruzada, e ele entende que a cruzada do rei também era aquela mesma cruzada que ele estava, aquela mesma jornada, desse caminho aí de luta. E lá eles conversam, o rei vai falando com ele sobre o se escutar, o se autoconhecer. E aí ele vai descobrindo, principalmente, esses medos que ele tem. O rei consegue abrir uma porta e sai, mas a porta do rei é a porta do rei, a porta dele. Então ele chora, ele lembra do filho, da mulher, chora. E aí, de repente, uma porta, no meio, do nada, ele entra. Era igual a sala que ele estava, só que menor. E cada vez que ele vai chorando e se dando conta de todos os seus medos, de quem ele era, se autoconhecendo, mais portas vão se abrindo. E aí, de repente, ele encontra uma pessoa, porque ele está perdido. Que tanta porta é essa que abre e ele não sai? Aí a pessoa diz: eu sou o seu eu. Ele: o meu eu? Aí, mas eu não posso chamar você de eu. Então ele chama de você. Pronto, então pode me chamar de você. Então ele começa a conversar com o próprio eu dele. E aí ele vai também descobrindo que tudo aquilo que ele fazia para não perder aquele título de gentil, bondoso e amoroso, de deixar a família para se envolver em todas as batalhas e combates e lutas e cruzadas e salvar donzelas que nem queriam ser salvas. Era um eu que não era bem o eu dele. E aí quando isso acontece, ele vai se dando essa conta, ele adormece. Quando ele acorda, ele já está do lado de fora. Então mas ele não percebe, ele fala assim: vocês entraram, o esquilo e a pomba. Ela fala: não, você que saiu. E aí ele consegue sentir a barba. Por quê? Porque a parte do capacete já está ficando mais maleável, já está caindo, já está perdendo alguma coisa ali. E aí ele vai nessa descoberta, super feliz por conta disso, comemorando. Não conta que viu esse sempre, que eles vão pensar o que é de mim, eu estava falando com eu mesmo.
Mas o mestre aparece, diz que ele realmente teve um encontro com ele, e agora ele está pronto para ir para o Castelo do Conhecimento. No Castelo do Conhecimento, ele olha para os companheiros e pergunta se eles vão entrar. E aí, sim que sim. Porque para o silêncio, a gente vai sozinho, mas para o conhecimento, a gente vai acompanhado. Porque o conhecimento não é algo que vai ficar só para a gente. A gente tem que compartilhar. Então, essa é a primeira lição que ele recebe lá no Castelo do Conhecimento. E no Castelo do Conhecimento tem algo escrito lá na parede que diz mais ou menos assim, que o conhecimento é que vai iluminar o caminho. Aí ele está farto disso, porque tudo que ele queria era só perder aquela armadura. E ali são muitas passagens dentro daquele castelo, se conhecendo também. E aí tem outra mensagem esculpida que é que ele precisa diferenciar necessidade de amor. Eu não sei o que é amar. Ele que amava tanto a mulher dele e o filho, amava tanto a luta, os combates, as batalhas. Mas nesse processo todo, ele foi vendo que ele amava mesmo era a imagem que ele tinha construído dele mesmo. Aquela armadura. E aí ele chora muito. E ele começa a perceber que a autorresponsabilidade, o conhecimento liberta e nos torna autorresponsáveis por nossa trajetória. Então, mais ou menos nesse segundo castelo, é isso que acontece lá. É muita coisa que ele aprende. Quando ele sai, mesmo sem chamar, o mestre aparece. Ele ainda está meio soberbo com essa sabedoria. E lá ele aprende que tudo que assim como uma árvore dá uma maçã, inclusive ele se alimenta da maçã, ele já pode se alimentar porque já caiu tudo daqui, a barba está maior. E aí ele fica se perguntando, tem quanto tempo que eu estou aqui? E os amigos falaram, muito tempo, porque ele entrou até sem barba. E a barba já estava ficando grande. E lá ele descobre que a gente já traz muito conhecimento dentro de nós. O que a gente não sabe é como usar, ou se esquece, ou se desvia, ou fica muito em torno daquilo que as pessoas, do que eu quero que as pessoas pensem que eu sou, em agradar também. E ele vai tendo essa descoberta. Então ele parte para o terceiro e último castelo com os seus companheiros. Quando ele chega nesse castelo, que já está bem íngreme e também já está quase lá no topo da montanha, ele vê um dragão. Mas o mestre tinha dito que não ia ter dragão nenhum, ele não trouxe a espada dele. Como é que ele vai enfrentar? E aí o esquilo diz para ele assim, eu escutei o mestre falando que o autoconhecimento, que o conhecimento e o sentimento são as verdadeiras armas. Só que ele quer fugir. E ele fala, como é que está um dragão na porta de um castelo desse? Aí o dragão diz assim, claro que eu tenho que estar aqui. Eu me chamo medo e dúvida. Então ele corre e diz que vai desistir de tudo. Aí fazem com que ele volte, ele tenta voltar, o dragão queima o bumbum lá dele, ele volta, inicia aquilo, e aí ele se percebe também corajoso, como ele nem imaginava. Porque a maioria do que a gente chama de falta de coragem são esses eternos medos e essas eternas dúvidas que a gente tem. E não é à toa que o último castelo tem o mesmo nome, ousadia e coragem. Então, para entrar nesse castelo, ele só precisava de coragem e de ousadia. Então, ele vai falando, ele vai gritando, ele vai berrando, mas enquanto ele não toma posse daquilo que ele está falando, o dragão está zombando. Até que o dragão começa a diminuir, e vira um mero sapinho. Então, ele passa e adentra esse castelo. E lá ele também vai ver essa importância disso. Aí ele já está quase praticamente todo sem a sua armadura, né? Resumindo bem a história, assim. Ele já está praticamente todo sem a armadura dele. Mas tem ainda o cume. Se ele chegar no cume, aí está muito inclinado. E ele está muito fraco também e cansado. Ele não sabe se ele consegue chegar. E ele chama pelo mestre, e o mestre não aparece. Mas ele chegou longe demais, né? Para voltar. E aí ele segue.
E ele se agarra numa pedra. Ele está quase caindo, é muito estreito, é muito estreito. E ele se agarra nessa pedra e ele não quer soltar porque ele tem medo. Se ele soltar, ele vai montanha abaixo. Morrer, talvez. E aí na pedra está escrito alguma coisa assim sobre soltar. Ele já estava machucado, inclusive a mão dele já estava machucada. E aí vem aquela voz do eu dele e diz para ele ter coragem de se soltar. Se ele não acredita que ele pode flutuar até. Então ele percebe que todo o conhecimento também, que era importante até ele chegar ali, só foi possível quando ele abriu mão daquilo que ele conhecia, de tudo aquilo que ele estava apegado, como essa pedra aí, grande, que ele não queria soltar, que inclusive machucava ele. E aí ele percebeu que para a gente enfrentar o desconhecido, a gente tem que abrir mão do conhecido. Não dá para a gente ir à luta sendo a gente mesmo em questões de apego, daquela imagem, daquela armadura que eu criei para mim. E aí tem várias outras coisas. Gente, eu amo esse livro. E nós estudamos um seminário. Só minha vontade era falar cada palavrinha dele. Mas para finalizar, gente, ele vai chegar lá no cume, né? E depois eu conto o que acontece quando ele chegar no cume no final. Mas também é dito para ele, pelo esquilo, que Deus dá coragem ao homem e a coragem dá Deus ao homem. Então Deus nos dá a coragem e é a coragem que Ele nos deu que nos dá a gente para Deus. Eu achei isso super bonito e eu acho que isso resume bem essa história. Se eu perguntar para vocês, quem seria esse cavaleiro preso nessa armadura? Quem seria? Todos nós, né? E esse mestre, quem seria esse mestre? Tem um nome? Eu não disse de propósito. Tem um nome? Quem? Jesus. Não. No livro não. Mas tá certo. No livro é Merlin. Porque eu fiz esse mistério todo para ouvir alguém falar Jesus, claro que é ele. E no livro é Merlin o personagem. Porque como ele é cavaleiro, eu não sei se vou nem falar o nome do livro. Não sei se vocês já leram. É o cavaleiro preso na armadura. E ele, quando falam que ele devia procurar Merlin, quando o mestre lá, o bobo fala, procure o mestre, eu que falei mestre, mas ele fala procure Merlin. E Merlin ele fala, mas Merlin já morreu há muito tempo, é do tempo de Arthur. E aí dizem para ele assim, mas tem certas coisas que não morrem jamais. Quando você junta a sabedoria, sentimento, aquela figura ou aquela imagem, aquilo que representa todas essas coisas, é imortal. E aí, ele, numa conversa com Merlin, ele pergunta, mas você é mesmo esse cara? Ele fala, sou. É que quando eu cheguei nesse nível de sabedoria, passado, presente e futuro, é uma coisa só. É tudo misturado. A gente vive essas coisas todas ao mesmo tempo. Não tem distinção nenhuma. Então, eu achei super interessante quando ele coloca isso, e ele fala, né, que há tanto tempo que você vive, e não é que Jesus também veio há mais de 2000 anos, foi o primeiro a vir, como eu disse lá no início, nessa imagem dele de Senhor dos Exércitos, a se colocar em luta, em batalha. E a gente ainda, né, ainda vacilando, muitas vezes, não é jogando no time com Jesus, é jogando contra Jesus mesmo. Então, esse livro, eu acho, é uma trajetória de autoconhecimento. Quem não leu, leia. Eu amo esse livro. A história não foi tão bem contada, não, porque eu já li ele há muito tempo, ele estava no meu Kindle. E aí eu ia ler esse final de semana, porque ele é fininho. Só que não sem bateria, não achei um carregador, não li. Então, fui puxando aqui da memória. Mas tem essas passagens aí maravilhosas. E que me fez pensar muito se também nós somos nós que estamos presos numa armadura, uma imagem do que a gente pensa que a gente é, de como muitas vezes a gente ele lá foi descobrindo o egoísmo que ele tinha, a vaidade de ser o primeiro cavaleiro, o afastamento da família dele, né, como o Marcelo disse aqui no início,
os nossos primeiros trabalhos, as nossas primeiras lutas, estar no nosso seio familiar também com essas pessoas, mas também nos vai lembrar que a gente não está sozinho, que a gente pode evocar, chamar, que quando a gente toma posse da nossa coragem, dessa sabedoria interna, e o bonito é que ele vai chorando e ele vai lá como se ele fosse lavando a alma. No final ele fala, alguma passagem que ele diz isso, que ele nunca chorou tanto. Mas quando ele estava chorando sem um propósito, Merlin disse para ele assim, tem certeza que você quer ir? Você quer ir? Você pode morrer de pneumonia, de tanto chorar com essa barba ensopada. E se ele estava preso na armadura, ele ia ficar com aquele ambiente úmido, pantanoso, muitas vezes até, e fragilizando a sua saúde. E isso até me lembrou muito eu mesma, né? Que ano passado eu tive uma pneumonia horrível, semanas internada, e me lembrou muito disso, assim, quando ele fala, quer morrer de pneumonia? E a pneumonia, ela fragiliza demais o corpo, né? Tem a ver também com essa coisa do respirar, dessa liberdade que ele descobriu também, que sem a armadura, ele percebeu que ele podia ser livre, mas a liberdade, ela requer também um preço. Não foi fácil a trajetória dele, como ele queria lá no início, né? Ele disse que ele só queria ir lá na floresta, encontrar Merlin e perder a armadura. Mas ele teve que passar por toda uma trajetória de grandes sofrimentos. E aí, tem uma passagem que diz assim, ó, que somos exortados a batalhar. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. E não foi isso que aconteceu, não? Quando ele estava tão cansado, e Merlin disse, dai graça, porque você está cansado, que agora você não pode mais fugir. Tinha uma coisa que lhe acontecia, toda vez que ele estava brigando com a mulher, ele deitava e ia dormir. E tem até uma passagem de Paulo que diz assim, desperta tu que dormes, né? Então até o sono para ele era uma fuga, de não fazer contato com aquilo que a mulher vinha falando. Precisou a armadura dele ficar naquele estado que ele não conseguia mais se soltar. Então a gente é exaltado, mas a gente é felicitado pelos recursos indispensáveis. Olha a sequência que fala isso aqui. O sedento encontrará as fontes de água viva. Acho que Merlin deu água para ele, viu? O faminto, os celeiros do eterno pão. Ele precisava desse quilo para se alimentar. Os cegos de entendimento nele receberiam a visão do caminho. Ele precisava da pomba para ver. Os leprosos da alma, o alívio e a cura. Ah, certo. Ele não era leproso, mas ele estava todo enferrujado. Se isso não é estar adoecido. Então, assim como foi dito aqui na frente, que os recursos indispensáveis a gente recebe para a gente ir para a batalha, o cavaleiro também recebeu os recursos. Bateu aqui direitinho, não foi? A água viva, o pão, a visão, o alívio, a cura. Então, somos exortados a trabalhar sim, mas a gente vai com recursos indispensáveis que a gente já tem. E restaurando as nossas energias nesses recursos, a gente está pronto para a batalha pela grande causa do bem. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Ele foi buscar o mestre dos mestres, porque Merlin era o mestre dos mestres, o cavaleiro. E a gente sabe que a gente vai buscar. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha. Então a gente vai receber, mas a gente não vai receber como ele estava pensando que ele ia. A gente vai penetrar na linha da batalha, no caminho estreito, íngreme, que não dá para ir com espada, que não dá para ir com cavalo, em que ele constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade, através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes, duvidosos, ainda entre a animalidade e a espiritualidade,
entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da nossa vida imortal. Por isso que lá Merlin disse para ele, né? Que como é que ele ia cuidar da família dele se ele não cuidava nem de si? Dá para cuidar de alguém que não sabe cuidar de si, que não se ama? Lá também ele descobriu que ele não só não amava a família como ele pensava, mas que ele usava muito a família para alimentar aquelas necessidades que ele tinha criado para manter aquela visão e aquela imagem que tinha dele. E tem um dado momento que ele vai ficando até bonito e ele se achava horroroso. Aí ele se olha no espelho e ele diz, não sou eu. Aí falam, não, é você. Aí ele, mas eu não sou mais. Ele era narigudo, cadê? Sempre teve aí. Mas você quis se fixar naquilo que lhe falaram um dia. Aí conta lá uma história que falaram que ele era feio, perere barará. Mas a mãe dele dizia que ele era bonito, viu? Ele não acreditou na mãe, não. Enfim. Então, gente, a gente é constrangido a batalhar. A gente é constrangido a lutar. Só que, certo, ele disse lá que ia perder, que ele queria ganhar alguma coisa. E no final, e aí Merlin disse que ele não ia ganhar nada, que ele ia era perder. Mas, gente, lá no início também eu disse que a gente não vai de peito aberto, né? Tem que ter alguma armadura aí condizente com a gente. E essa armadura condizente com a gente é a armadura de Jesus. Então, como é essa armadura de Jesus? Tem alguma coisa na guerra que o soldado ele preserva logo. Tem alguma coisa. Que é a cabeça. A gente usa o capacete para quê? Para proteger. Gente, não é à toa que o que ele começou a perder foi o quê? Foi o capacete, que começou a desenferrujar. E aqui no texto diz assim, é indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental das ideias sólidas e atitudes cristãs estruturadas na concepção do bem, da confiança e do otimismo sincero. Pois o nosso capacete espiritual teçamos o nosso capacete espiritual com os fios da coragem quebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral, das pequenas às grandes proporções. E ele diz assim, que é indispensável cuidar da cabeça, porque ela é a morada do pensamento. Para ele entrar no castelo do pensamento, do conhecimento, ele tinha primeiro também que fazer as pazes com as ideias que ele alimentava sobre si, com a imagem que ele tinha sobre ele. Era importante ele perder o capacete enferrujado, mas para a gente é importante a gente colocar o capacete da salvação, que é como diz aqui. Então, a gente vai colocar, a primeira coisa da nossa armadura a partir de agora que a gente vai colocar é o capacete. E o capacete, ele é uma defesa, porque nesse meio tempo ele foi tomado por dúvidas, angústias, e o texto também vai falando aqui que isso vai nos acontecer o tempo todo. Que forças contrárias ao bem vão nos assediando, vão chegando até nós, e as nossas percepções de nós mesmos também vão jogando contra nós, e a gente precisa defender a nossa moradia interior. Então é preciso, examine o revestimento defensivo que vem usando. Em matéria de desejos e crença. Então, preciso examinar meu revestimento em matéria do que eu estou usando. Desejos, crenças, propósitos, ideais, para que os projéteis da maldade não me alcancem por dentro. E ele foi o tempo todo ali. E bem na parte que ele está também com o dragão está zombando dele o tempo todo. E ele vai querendo desistir ao longo do caminho. Então, aqui está falando que essas forças contrárias, elas vão chegar até nós. Mas a gente precisa estar revestido disso. Mas a gente precisa de outra coisa. Porque quando ele saiu, ele também teve que deixar o escudo dele. Então, o escudo lá enferrujado dele, deixa lá.
Mas então a gente vai pegar agora o escudo, que Paulo nos diz assim, ó, embraçando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a gente precisa também do escudo, botar na nossa mão, que é o que vai abrindo o caminho para a gente na nossa luta, na nossa caminhada, nessa batalha, nesse combate que a gente está travando com Jesus. A gente precisa dele, porque ele também vai podendo apagar os dardos inflamados do maligno que vai nos chegando. E a gente vai se defender, expulsando, não deixando que ele nos atinja. E na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, de esforço próprio e disciplina. E uma das coisas que ele teve que aprender nesse caminho dele foi a cuidar de si, porque ele não sabia cuidar dele. E quando ele vai na jornada, ele está dependendo da mulher até para o básico, que era a alimentação dele, que ele já não conseguia nem se alimentar, nem dormir. Ou quando ele chegava em casa era só rangido, rangido, o filho não tinha mais imagem de como era o pai. Então, ele precisou aprender a cuidar dele. E aqui está dizendo que na batalha também é preciso uma preparação de sentimento. É preciso a preparação mental, mas é preciso também um escudo que vai nos ajudar a blindar os nossos sentimentos. E a gente poder também visitar eles e ver qual o trabalho de semeadura que eu tenho feito, qual o cuidado, qual o esforço próprio que eu tenho empregado na minha jornada. E a disciplina, está fazendo parte dela ou não? Então, o cavaleiro, ele teve que revisitar os seus sentimentos o tempo todo. Desde criança, quando ele estava lá no castelo do silêncio, ele teve que aprender a perceber de onde é que vinha aquele medo de ficar sozinho. Então, ele falava em voz alta para parecer que tinha alguém com ele. Ele teve que aprender a enxergar de onde a natureza do medo dele vinha, de onde as inseguranças vinham. Tinha uma pergunta de Merlin que foi assim: e que ele disse que você tinha que batalhar todas as batalhas? Então ele pensava que ele tinha que batalhar todas as batalhas, a vaidade dele. Ele teve que abrir mão também de muita coisa. Então o desejo de agradar, esses medos, as dúvidas, o próprio amor pela família dele, ele teve que entender como é que a família ele sentia falta dessa família e o que era mesmo o amor e o que era a necessidade. E depois ele percebeu que como ele explorava aquela mulher dele, viu? E o filho mesmo, ele queria, era para sucessor dele, mais do que o companheiro de ver o crescimento do filho. Só lá quando ele está perdido na floresta que ele pensa que ele não ia chegar a ver o filho crescer. Então, e ele também percebe, gente, que ele já tinha algumas virtudes. Claro, ele também não era ruim assim, não. Lembra que ele era gentil, bondoso, ele salvava. Mas talvez a energia dele que estava errada, estava desviante do caminho. Então, o escudo que Jesus nos oferece é esse escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, que vai conseguir anular todos os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica o coração. Então, tem uma hora quando ele começa também a se ver, o mestre fala para ele, Merlin diz assim: isso é o seu coração. Ele já está sentindo muito. Ele já está com saudade até dos beijos que ele não dava na mulher dele há muito tempo. Então ele já estava também muito pronto para desintoxicar o coração dele. E esse escudo é bastante forte e conserva um coração imune às trevas. Então a gente vai com imunidade. Nesse caminho todo, ele teve que aprender a cuidar do pensamento e do sentimento dele. Mas lembra lá que ele queria ir com a espada, e quando ele foi chegando no castelo 3 lá, da ousadia e da coragem, tudo que ele queria era aquela espada para matar aquele dragão. E aí, gente, a espada com Jesus é outra, não é aquela que ele ia levar não, que ele nem precisava.
Então, tem uma passagem que diz assim: o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontrarão nele a serenidade inalterável. Então, de novo, a divina fonte a gente encontra nessa espada renovadora que o Cristo trouxe. Mas a espada renovadora, ela nos ajuda a cortar a ociosidade, que é aquela paz que eu falei lá no início, aquele estado de tranquilidade que a gente acredita e busca e pensa que a vida só tem sentido quando a gente chega àquela paz, que a gente não quer luta, a gente não quer problema, a gente não quer sofrimento, não quer tristeza, a gente não quer nada dessas situações. Mas isso tudo é o que forja a gente. Então, por isso que ele traz essa lição, a lição da espada. Se a lição do capacete é do pensamento, a lição do escudo é do sentimento, a lição da espada é da ação. Então, ele teve, como eu disse, ele tinha sempre lá de dormir, de chorar, de cortar a conversa, não deixar a mulher falar. Era sempre uma saída para ele. Só que quando ele se viu ali, ele teve que partir para a ação. Então, a espada é essa lição renovadora contra o mal. Cortar a ociosidade e o conceito mentiroso dessa paz, ausentando-se dos movimentos da vida, a espada para cortar a acomodação, a preguiça, a fuga. E é isso tudo que precipita, inclusive, a morte. A ociosidade é um pântano, né? Meu pai já dizia, brincava com minha irmã que é gordinha, em água parada dá dengue. Então, nem água pode ficar parada, quanto mais a gente. Então, a luta que Jesus nos trouxe e toda essa armadura que a gente está montando aqui, com capacete, com escudo e com espada, foi essa luta que Jesus nos trouxe. E fazendo essa analogia daquela armadura que precisa ser deixada, precisa que a gente realmente perca, para que a gente possa ganhar essa outra armadura. E capacete, escudo e espada é o título de passagens do livro Vinhas de Luz e Caminho, Verdade e Vida. Então, cada uma dessas coisas que eu falei aqui vem desses capítulos que estão lá nesses 2 livros, que vocês podem ler todo lá. E aí eu achei super interessante, porque se a gente vai para a luta, a gente precisa estar preparado. Lá no início ele disse, né? Ninguém não vai para a luta sem nenhum artifício, artimanha ou sem nenhuma parafernália, não. A luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Foi isso. Toda a trajetória do nosso cavaleiro preso na armadura foi uma batalha do próprio aperfeiçoamento dele, também como está lá nesse capítulo, a espada, lá do Caminho, Verdade e Vida. E é tão importante isso do combate e de como somos constrangidos a isso, que tem uma passagem que diz assim: a vitória do espírito exige esforço integral do combatente. Por isso que várias vezes ele quis voltar, mas também ele já tinha andado demais. E tem uma hora que ele está tão perdido que Merlin diz assim: você quer voltar? Então volte pelo caminho. Ele, mas que caminho se eu estou perdido? Aí Merlin diz: não, olhe para trás. E quando ele olha para trás, ele vê todo na frente dele o caminho. Ele diz: mas como isso está aqui, se eu estava me sentindo perdido? Então Merlin diz assim: quando a gente está perdido, né? A gente não consegue perceber as trajetórias que a gente está fazendo. Agora, esse caminho, se você voltar, ele diz, vai ser o caminho do egoísmo, do ódio, da injustiça, da ignorância. Ele vai falando um monte de coisa e ele até fica chateado, porque ele diz, mas eu sou tudo isso, é tudo isso que eu vou voltar. E, na verdade, o que Merlin quer dizer assim, que aquele caminho que ele já percorreu não ia levar ele a caminho diferente. Se ele saiu de lá todo enferrujado, como é que ele quer voltar pelo mesmo caminho para atingir um objetivo diferente, ter uma outra conquista?
Então, aqui também a gente está vendo isso, que exige esforço integral do combatente, compelido à batalha solitária. Então, não foi à toa que ele não podia ir com o cavalo, não foi à toa que o primeiro castelo é o castelo do silêncio, e lembre, os companheiros não puderam entrar com ele naquele castelo, porque aquele castelo ele ia se encontrar com o eu dele, com o seu ego, como queira falar. Então, aqui está dizendo isso. A lei de renovação modifica ali os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona os ideais. A morte devasta-lhe o circo íntimo, submete o insulamento, impele a meditação. O tempo impõe retiradas, por isso que era sobre perda e não sobre ganho, e mudanças e retificações. Então, ir à luta com Jesus é ir desassombradamente, é poder trilhar essa trajetória que o nosso cavaleiro trilhou, e lá no início, aquilo que o Bobo ele fala, né? Que problemas nunca me deixam balançar, são oportunidades chegando. Então, que a gente também possa perceber isso, que todos os problemas são oportunidades que nos chegam. É difícil a gente pensar nisso, encarar dessa forma, mas assim como ele foi aceitando o desafio que foi imposto ali da vida dele, essa passagem daquele líquido mais amargo de início e depois aquele líquido que ele não queria mais parar de tomar, todos nós temos as nossas portas que devemos abrir. Então, a chave é uma só. Só foi entregado para ele uma chave. 3 castelos, mais uma chave. Então, lá no início, eu disse que eu ia falar para vocês como é que o livro acabava, né? Quando ele chegava ao cume. Então, desassombradamente, ele seguiu até o cume, soltou aquela pedra, a mão mesmo machucada, mas ele conseguiu terminar de subir, e ao chegar lá, ele conseguiu olhar e ver tudo que ele tinha percorrido, e ele já não tinha mais armadura nenhuma, e também não era mais o mesmo. E o final do livro é uma frase, e a frase é assim, é o começo. Então, todo fim, de toda trajetória, de toda luta, não é o fim, na verdade, é só o começo. Então, Márcia, né, lembrou aqui no início que é nascer, renascer, progredir. Então, é isso também que eu espero. E a mensagem que eu queria ter passado para vocês, de aprender a lutar com Jesus, é aprender a nos revestir dessa indumentária que ele nos deu. E como ele bem disse lá no início, que a gente não está sozinho, todo momento a gente pode chamar. E isso é só o começo. Então, é importante que a gente comece hoje, agora. Ainda assim, à noite. Obrigada. Ai, Sandra. Obrigada, Sandrinha. Você tem uma didática, né? Impressionante. E uma contadora de história, né? A gente consegue viajar e acompanhar. Então, assim, nossa gratidão a você, o público de casa.